Quando Jesus precisava explicar algo que fosse um pouco mais complexo no entendimento daquelas pessoas que o cercavam naquela época, ele fazia uso de um recurso relativamente comum naquele tempo. Ele reunia informações, ele reunia detalhes do cotidiano daquelas pessoas, daquela cultura de então, e contava histórias. Essas histórias são conhecidas como parábolas. E muitas dessas parábolas estão registradas na Boa Nova. Os evangelistas fizeram questão de repassar para nós esses ensinamentos do Cristo, visto a importância que essas parábolas têm para o nosso processo de aprendizado de seguidores, de discípulos, daqueles que buscam viver aquilo que Jesus viveu. Só que quando nós vamos fazer a leitura de uma parábola dessas, de uma dessas histórias, muitas vezes a gente faz uma leitura ao pé da letra, ou superficial. Não que isso não traga de alguma forma conhecimento, não que isso não nos ajude na construção íntima de uma criatura melhor. Muito pelo contrário, ela sempre tem os seus efeitos. Mas como nós temos a oportunidade de ter a doutrina espírita que nos esclarece, que nos ajuda a compreender melhor essas passagens, essas histórias, nós queremos então compartilhar com vocês um pouco do que a doutrina tem oferecido acerca de uma das parábolas. Porque quando nós vamos olhar para uma dessas parábolas, a gente entende ser necessário a gente compreender o que acontecia no momento para Jesus contar a história da maneira que ele contou. Qual é o contexto da situação? Porque senão, quando nós fazemos a leitura sem entender o processo, sem entender o contexto que ela foi gerada, pode parecer estranho. Por exemplo, eu sempre costumo dizer o seguinte: imaginem vocês que por um acaso alguém guardasse, fizesse uma pequena síntese do que foi falado aqui hoje, anotasse no papel, e daqui a 500 anos um grupo fosse fazer uma pesquisa sobre o que se falava no centro espírita há 500 anos atrás, e eles retiram o papel, essa síntese com essas anotações, e eles vão ler lá: o palestrante naquela oportunidade falou que no frigir dos ovos todos nós somos farinhas do mesmo saco. Vocês entendem que eu estou dizendo que, de uma maneira geral, nós somos todos parecidos. Mas imagina essa informação guardada. Aí alguém vai lá e vai ler essa frase: no frigir dos ovos somos todos farinha do mesmo saco. E eles vão dizer assim: o que será que eles estavam dizendo? O que eu estava querendo transmitir? Mas junto com essa frase tinha uma foto do momento. E lá estava eu na foto, com essa forma esbelta. Eles iam olhar e falar: olhando pela foto já dá para saber, era receita de bolo. Por quê? Eles não estavam no contexto. E muitas vezes as expressões que nós usamos, elas vão se transformando com o passar do tempo. E talvez essa história do frigir dos ovos ou de sermos farinha do mesmo saco vai desaparecer com o tempo, porque a cultura vai se transformando e toda essa informação se perde. E aí quem for fazer a leitura lá no futuro vai interpretar da forma que bem aprouver, ou que lhe for permitido, a não ser que ele faça a proposta que nós trazemos hoje, que é de voltar no tempo e tentar entender qual era o contexto que eu estava colocando essa frase, certo? Com as parábolas, com os ensinamentos de Jesus, com essas histórias que são muito ricas,
a gente faz a sugestão de que façamos o mesmo. Por quê? Jesus não falava assim, pessoal, venham, eu vou contar uma historinha para vocês. Muito pelo contrário, ele não perdia tempo. Cada instante era precioso. E essas histórias que estão muitas vezes registradas, sem uma ordem cronológica, inclusive, elas surgiam do cotidiano, do momento, da oportunidade. Jesus estava sempre pronto para tentar instruir as criaturas, mas muitas vezes ele não podia ser direto, porque se nós até hoje não compreendemos com todas essas informações que nós temos, muitas informações ou maneiras de agir do Cristo, imaginemos há 2000 anos atrás, numa cultura extremamente diferente da nossa, como que era difícil isso. Então a ideia é que nós possamos voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos 2000 anos, e ali tentar entender o que aconteceu, para que Jesus pudesse então contar essa história, essa parábola que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, mas registrada por Lucas no capítulo 10 do seu Evangelho. Essa que talvez seja aí uma das mais conhecidas das parábolas, que é a parábola do bom samaritano. Todos já ouviram por diversas vezes. E a ideia aqui, que fique bem claro, não é trazer a informação única, não, é só mais uma leitura, o entendimento das muitas facetas que essas parábolas nos permite compreender, aprender com elas. Essa parábola eu disse que está lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, mas para nós entendermos por que Jesus contou ela, nós vamos andar um capítulo para trás ainda, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Jesus está ali sendo acompanhado por muitos seguidores e comunica a eles que eles vão partir para Jerusalém. Eles estavam na Galileia e iam para a Judéia. Por quê? Porque estava se aproximando da Páscoa. E é importante nós lembrarmos que a Páscoa aqui não tem nada a ver com essa Páscoa da nossa cultura, de coelhinhos, de ovos de chocolate. Não, era a grande festividade judaica, a festa que celebra a libertação do povo hebreu e que tinha uma importância, tem uma importância muito grande para o judaísmo. Então, quando Jesus fala a eles, olha, nós vamos para Jerusalém, eles recebem a notícia de maneira muito positiva, eles ficam muito felizes. Por quê? Porque em Jerusalém estava o templo erguido por Salomão, era a casa do judaísmo. Segundo os historiadores, Jerusalém devia ter entre 50 e 100 mil habitantes na época. Quando chegava a Páscoa, a cidade recebia em torno de 1 milhão de visitantes. Imagina que loucura! É como se nós pegássemos Campinas e mandássemos para Mirassol. É uma loucura. Mas por quê? Porque segundo as tradições daquele povo, era necessário que as criaturas fossem até o templo na Páscoa, nessa festividade, para fazer as suas doações, fazer seus louvores, de acordo com os dogmas do judaísmo. Essas pessoas tinham a necessidade de irem até o templo. Então eles ouviram isso e acharam muito legal. Que bom! Só que Jesus complementa o raciocínio, a informação, e diz a eles assim: mas eu preciso passar em Samaria. E aí ele causou um mal-estar tremendo. Por quê? Existem dois motivos. O primeiro motivo era do ponto de vista geográfico. As pessoas naquela época tinham uma dificuldade de relacionamento, coisa que hoje não acontece. Por uma questão de ponto de vista, de opinião, existia uma dificuldade, inclusive religiosa. E aí o que aconteceu? Quando houve o grande cisma, a divisão, o Estado de Israel era composto por 12 tribos, grupos. Houve uma divisão entre eles. Por quê? As 10 tribos do norte
começaram a absorver algumas outras culturas, cultura persa, babilônica. Por quê? Houve invasões, houve ali uma série de contaminações de cultura. E eles começaram a ajustar um pouco os seus rituais. O ritual é muito comum no judaísmo. E aí começou a haver divergência entre os judeus. Porque uns eram mais ortodoxos. Eles não aceitavam muito a inclusão de outros artefatos ou maneiras de agir dentro do judaísmo. E para outros não. Então começou a ter divergência. Quando o pessoal do norte vinha a Jerusalém, na Judeia, muitas vezes eles criavam atritos por opiniões divergentes, embora todos fossem judeus. Aí o pessoal da tribo do norte, para evitar isso, tiveram uma ideia simples. Se há problema ir até o templo, lá em Jerusalém, nós vamos construir um templo novo. E aí nós não vamos mais lá, não incomodamos os judeus da tribo de Benjamim de Judá, que eram os ortodoxos, e está tudo certo. Olha que ideia simples. Mas os judeus do sul, essas duas tribos, de Benjamim e de Judá, eles acharam aquilo um afronto. Porque para a cultura judaica da época, Deus habitava em lugares físicos. E se Deus estava no templo, lá em Jerusalém, como que alguém poderia erguer um outro templo em um outro lugar? Onde Deus estaria então? E se Deus mudasse para lá? Olha que pensamento pequeno. E eles começaram a criar tribo por conta disso. E o pessoal das tribos do norte escolheram uma cidade, ergueram o templo. E essa cidade é em Samaria. Só que o que era para ser uma grande solução dos atritos, acabou que ocasionou ainda mais atritos. Por quê? Os judeus lá do sul entendiam que os chamados samaritanos eram hereges. Eles abandonaram Deus, criaram um Deus diferente. E por consequência disso, os samaritanos começaram a criar empecilhos com os judeus tradicionais. E aí Jesus fala assim: olha, nós vamos para Jerusalém, para a nossa festividade, a festividade importante para o judaísmo, mas nós vamos passar pela Samaria. E acreditem, os judeus evitavam ao máximo passar pela Samaria. E quando eu digo isso, estou dizendo o seguinte: eles davam uma volta imensa, porque a Galileia ficava ao norte, a Judeia ao sul, e no meio ficava a Samaria. Então, quando um judeu precisava ir até a Galileia, ele desviava o caminho. É como se fosse saísse daqui de Rio Preto com destino a São Paulo e resolvêssemos então desviar para o Belo Horizonte. Não faz muito sentido. Então esse já era um grande problema, porque os seguidores de Jesus pensaram: nós vamos passar pela Samaria, nós vamos ter que nos relacionar com aquelas criaturas que nós desprezamos, que nós não gostamos. Eles não eram inimigos, tá? Mas eles não se brincavam por conta das questões religiosas. Então eu espero pensar: mas como nós vamos passar por lá? Bom, mas fato é que Jesus disse: precisei ir a Jerusalém, passando pela Samaria. Só que ninguém teve a coragem de falar assim: Jesus, posso dar uma sugestão? Nós podemos desviar para um caminho bem mais longo, mais difícil? Não, ninguém teve coragem de questionar Jesus. E foi aí então que Jesus destacou um grupo para ir à frente, que era comum. Como Jesus ia emboscando com todo mundo, que imagine vocês, né, onde Jesus passava, multidões iam se formando. Então a caminhada do Cristo era muito difícil. Então ele destacava um grupo menor para ir à frente, para que quando era necessário pernoitar, arrumar lugar para eles comerem, essas pessoas pudessem preparar. Então ele chama João e fala: João, você é o responsável. Escolhe um grupo para ir com você,
vá à frente e chegando em Samaria, por favor, veja um lugar para a gente passar a noite. Por quê? A viagem era longa. Como tudo era feito andando, a pé, não dava para chegar no mesmo dia. Eles precisariam passar a noite em algum lugar. João, incomodado, mesmo assim ele foi. Quando ele chega em Samaria, ele vai bater a casa de uma primeira pessoa. E quando ele bate a porta desta casa, ele diz: olha, nós estamos aí com um grupo descendo para Jerusalém e precisamos passar a noite. Você pode ofertar a hospedagem? Com certeza João não explicou detalhes. A pessoa que o recebeu olhou para ele e já identificou pela forma de se vestir que ele era um judeu, até porque ele estava a caminho de Jerusalém. Ele afirmou isso. O que a pessoa fez? Não vou oferecer hospedagem para vocês não. Eles não tinham as divergências dele? Aí o que João fez? Bom, vou procurar um outro samaritano e pedir hospedagem para ele? Não. Ele falou: tá vendo? Olha como os samaritanos são ruins. Ô raça! Ele pega o grupo dele e volta no encontro do Cristo. Eu vou mostrar para Jesus quem são os samaritanos. E quando eles chegam até Jesus, João diz assim: Senhor, os samaritanos negaram a hospedagem. Eu me vejo na condição de João numa dessas. Jesus falou: ah, pois é, negaram. Só que quando o samaritano negou a hospedagem de João, ele jogou por terra duas situações, duas questõezinhas. A primeira, dizia a lenda, uma lenda urbana, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, que quando alguém negasse hospedagem a um peregrino, Deus se irritaria muito com essa pessoa. Muito. Aquela ideia de um Deus bravo, vingativo, que muitas vezes a cultura judaica trazia no passado. E Deus se irritando com a pessoa por ter negado a hospedagem ao peregrino, ele então, na sua ira, iria atear fogo e queimar a pessoa viva. As pessoas tinham medo disso. Será que isso é verdade? Ninguém arriscava. Mas existia uma outra situação, que era uma situação social. Vejam só, não existiam hotéis. O meio de transporte, quando muito sofisticado, era um cavalo. Se não era dromedários, ou os camelos, para quem prefere, ou as pernas. Não tinha outro meio de locomoção. Então tudo era difícil, tomava-se muito tempo, era cansativo, era deserto. Então as pessoas tinham, por uma questão social, uma verdadeira obrigação de receber em sua casa um peregrino. Então era uma tradição. Você batia a porta de alguém que você nunca viu na vida e você dizia: olha, eu estou passando por aqui, vou para tal lugar, você pode arrumar um lugar para eu ficar à noite? A pessoa disponibilizava. Ela normalmente oferecia água, algum alimento, e no dia seguinte, amanhecia, você pegava suas coisas e prosseguia a viagem. Era algo natural. Mas tinha também essa questão da cultura, que dizia essa lenda que Deus poderia ficar furioso com a pessoa que negasse a hospedagem e puni-la. E aí João, quando está lá na frente de Jesus, ele fala assim: Senhor, o Senhor quer que a gente já ore ao Pai e peça para que Ele desça fogo e já queime todos os samaritanos de uma vez só? Gente, olha só a imaturidade de João, né? Jesus diz aí: não, irmão, você não entendeu ainda. O Filho do Homem veio para salvar vidas e não para destruí-las. Eu acho que nessa hora João falou assim: puxa, perdi a oportunidade de ficar com a boquinha fechada. Mas vai vir lição para ele lá na frente. Aí vocês vão perguntar: mas e aí, Jesus mudou o caminho? Não. Ele fez o caminho que ele achava que devia fazer. Só que ele vai chegar em Jerusalém às vésperas da Páscoa, aquela Páscoa que nós já sabemos que aconteceu no final.
E quando ele chega em Jerusalém, depois de mais de um dia de peregrinação ininterrupta, eles foram direto, cansado, com fome, com sede. Ele foi então recebido em festa, porque era o Messias chegando no templo? Não, infelizmente não. Veio um doutor da lei, vê Jesus chegando e diz: eu vou testar esse homem agora. Porque já havia chegado ali um burburinho entre os fariseus, e Jesus havia calado alguns saduceus momentos antes. É esse doutor da lei falou: vamos ver se esse cara é bom mesmo. Então ele se aproxima de Jesus e fala assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí eu fico pensando, né? Se fosse eu no lugar de Jesus, com fome, com sono, com sede, cansado. Aí vem alguém e me pergunta assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? Imagina a receita que ia dar. Mas o Cristo, gente, era Jesus. Jesus enxergou a oportunidade, mas percebeu também a armadilha daquele doutor da lei. E ele então diz assim ao doutor da lei: o que está escrito na lei? E como você a lê? Veja só, o doutor da lei vem e pergunta a Jesus: sim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí vocês podem perguntar: mas o que será que ele quis dizer com isso? Bom, dentro da ideia do judaísmo, os profetas falavam, os profetas que eu digo é Isaac, Abraão, que combateram ditado, eles diziam que as criaturas que vivessem no amor, que praticassem as leis, que se portassem como homens de bem, seriam herdeiros de um mundo novo, um mundo novo. Eles não entendiam exatamente como isso ia acontecer. Como que eles iam herdar? Porque os profetas já haviam morrido. Mas se eles falavam de herdar um mundo novo, era importante para eles terem essa consciência da importância de serem pessoas dignas de herdarem esse mundo novo, através das suas atitudes, da prática daquilo que eles estavam aprendendo. Nós espíritas podemos dizer o seguinte: os profetas, muito antes de Jesus, já estavam falando do mundo de regeneração, que nós estamos aí como espíritos nos vangloriando de saber da informação. Há mais de 2000 anos, há 4000 anos atrás já sabiam. Já sabiam disso. Mas que só herdariam esse mundo novo aqueles que fossem dignos. Então o vendedor dali estava perguntando a Jesus: o que eu devo fazer para ser digno de herdar o mundo novo? E aí, como eu disse, Jesus percebeu ali as intenções daquele doutor da lei, que não era de aprender, mas sim de mostrar que Jesus não era tanto assim. Então ele sabiamente pergunta: o que está escrito na lei e como você a lê? O doutor da lei, por sua vez, responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e com todos os teus muitos. Aí tem as variações de tradução de todo o teu espírito, mas enfim, é isso aí. E ao próximo como a si mesmo. Jesus ouviu essa resposta e disse ao doutor da lei: respondestes bem. Faça isso então e viverás a vida eterna. Parece um diálogo simples, sem muito fundamento, porque o homem vem testar Jesus, e Jesus, ao invés de responder a pergunta do doutor da lei, ele responde com duas questões. O próprio doutor da lei responde a pergunta que havia feito, e Jesus fala que está certo. Parece algo simples, mas nada. Olha só, quando Jesus pergunta ao doutor da lei: o que está escrito na lei? E como você entende? Jesus quis dizer o seguinte: olha, nós vamos nos ater à informação que você tem. E eu quero saber como você interpreta essa informação.
Porque Jesus poderia dar muitas receitas, muitas informações para aquele homem viver a vida eterna. Mas sabiamente ele falou: nós vamos ater aos seus conhecimentos. E aquele doutor da lei era um homem inteligente, muito inteligente. Ele só cometeu um equívoco. Ele subestimou a pessoa com quem ele conversava. Ele nunca imaginou que aquele nazareno ali, que ele está sujo da viagem, suado, cansado, era nada mais do que o governador espiritual do planeta Terra. Ele não fazia ideia disso. Mas ele, sabiamente, mostrou a Jesus que ele tinha muito conhecimento das leis. Por que isso? Porque quando a gente fala em leis, muitas vezes vem na nossa mente a ideia dos 10 mandamentos. Mas na verdade, os judeus obedeciam a 600 e tantas leis. E imaginem vocês, salvo os advogados que conseguem decorar as leis, as pessoas comuns não se preocupam com isso. Então, imagina só, se eu perguntar aqui quais são os 10 mandamentos, eu sei que todos sabem decor, na ponta da língua, né? Mas eu não vou perguntar, porque eu não vou saber também, vou afirmar se está certo ou se está errado. Agora imagine se fossem 600 e tantos mandamentos. Seria muito mais difícil. Então, com o passar do tempo, os judeus perceberam essa dificuldade de ensinar no templo as pessoas comuns de todas essas leis. Porque misturavam-se leis morais com leis civis, era complexo. E eles falaram: gente, está errado isso. Vamos facilitar para o pessoal. Vamos ensinar apenas os 10 mandamentos, aqueles que Moisés recebeu. Mesmo assim, havia dificuldade em fazer com que as pessoas absorvessem aqueles mandamentos, e muito mais do que isso, que elas praticassem. E aí então, entre os autores da lei, entre os judeus, eles começaram a pensar alternativas de facilitar o ensinamento das leis às pessoas comuns. E aí, um grupo desses doutores da lei, que era liderado por um homem chamado Hilel. Hilel, ele foi avô de uma figura, que quem já leu Paulo e Estevão sabe quem é, chamada Gamaliel. Gamaliel foi mentor de Paulo, ou de Saulo, e o avô dele, junto com esse grupo, liderou esses judeus e chegaram à conclusão que, se eles pegassem 2 versículos, olha só a sabedoria dessas pessoas, um versículo que está no livro de Deuteronômio e um outro versículo que está no livro Levítico, e juntasse os dois, eles estariam resumindo todas as leis e passaram então a ensinar esses 2 versículos no templo, para que as pessoas pudessem absorver de maneira mais fácil. E esses 2 versículos são: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças, e o próximo como ti mesmo. Olha que simplicidade. Quando o doutor da lei responde isso a Jesus, ele diz a Jesus: olha, eu sei sintetizar todas as leis. E Jesus reconhece isso. Jesus diz: parabéns, respondeste muito bem. Mas na sequência, Jesus deu um cutucão nele, porque ele disse assim: faça isso e viverás a vida eterna. Ou seja, você é um hipócrita. Você fala, você sabe, mas você não pratica. E quando o doutor da lei ouviu aquilo de Jesus, ele entendeu o recado. E aí ele ficou numa saia justa. E ele então, para tentar sair dessa situação embaraçosa, de não poder dizer a Jesus: que isso, eu pratico sim, que ele não praticava mesmo, ele então faz uma pergunta a Jesus, meio que tentando se justificar. Como eu não compreendo ainda um detalhe, eu não pratico. E a pergunta que ele fez a Jesus para se justificar é a seguinte: quem é meu próximo? Porque a primeira parte, a parte que está no Deuteronômio, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças,
ele compreendia todo o significado e não era pouca coisa. Por quê? Porque amar a Deus de todo o coração para os judeus era algo já muito complexo. Porque eles entendiam que o coração do ser humano era dividido em duas partes. De um lado, a sede dos sentimentos. Como até hoje nós ainda atribuímos ao coração o sentimento, embora saibamos que é no cérebro, mas a gente atribui a isso órgão. E para eles, naquela época, a outra metade do coração era a sede da inteligência, do raciocínio. Então, amar a Deus de todo o coração para eles, naquela época, significava ter vontade de manifestar a Deus tudo que você tem de bom e saber como fazer isso. Fazer da maneira mais racional, mais sábia. Então, amar a Deus de todo o coração era complexo. Era ter a vontade de fazer o bem e saber como fazer o bem. Quando você conseguia amar a Deus de todo o coração, você pulava de fase. E aí você poderia amar a Deus de toda a alma. Eles entendiam que a criatura humana era formada por dois elementos: espírito e corpo. Eles não conheciam, como nós conhecemos, o perispírito, um terceiro. Então eles entendiam que amar a Deus de toda a alma significava você trazer a serviço de Deus toda a sua experiência espiritual, tudo aquilo que você em espírito trazia na sua bagagem, associada à prática. Você tinha que não só trazer o conhecimento, você não só devia ter o coração que amava a Deus, que era ter vontade de fazer o bem, saber como fazer, você tinha que praticar. Então, amar a Deus de toda a alma era colocar em movimento a sua condição de conhecimento espiritual e a ação. E por fim, quem conseguia fazer isso tinha que amar a Deus de todas as forças, ou com todos os seus muitos, ou com todo o seu espírito, que nada mais é do que colocar em serviço da divindade todos os recursos que a divindade lhe oferecer. Recursos físicos, intelectuais, de momento, ali de condição, financeiro. Deus dava os recursos para que você fosse um instrumento dele. Isso era maravilhoso, com todas as próximas. O doutor Dali conhecia todos esses detalhes, todos. Mas como ele não sabia que era o próximo dele, ele falou: vou me ater essa partezinha que está no livro Levítico, porque eu conheço bem, eu vou no templo, eu faço a minha parte, mas eu não posso fazer em favor dos outros, porque eu não sei com quem que eu faço isso. Quem é meu próximo? E para explicar ao doutor da lei, ao fariseu, quem era o próximo que deveria praticar tudo aquilo que ele sabia, Jesus resolve contar uma historinha, que é a parábola do bom samaritano. E aí então ele conta, ele diz assim: descia de Jerusalém para Jericó um homem. Esse homem então é assaltado. Os salteadores levam tudo dele, até as roupas. Eu estou adaptando as palavras, eu não consigo me guardar no dia a dia, tá? Levam até as roupas e ele fica desmaiado à beira do caminho. E eis que desce pelo mesmo caminho o sacerdote, que vendo o homem caído passa de largo, ignora. Eis então que desce pelo mesmo caminho um levita, que também o observa, mas também o ignora. E surge então no caminho, não desce, surge o samaritano. Esse então é tomado de íntima compaixão, se aproxima do ferido, do homem caído, cura-lhe as feridas com azeite e vinho, coloca-o sobre o seu animal e vai conduzi-lo até uma hospedaria. Lá, ele passa a noite cuidando daquele homem. E no dia seguinte, tendo que continuar a sua viagem, ele então paga o dono da hospedaria com 2 denários, a moeda da época, e diz ao dono da hospedaria: olha, eu estou seguindo viagem, eu preciso que você ainda dê um amparo às necessidades desse homem. Mas na volta, se houver alguma despesa a mais do que essa que eu estou pagando, eu acerto com você, porque a responsabilidade era dele.
adaptando as palavras para o nosso dia a dia, essa parábola. A essência é isso aí. Mas conhecendo o que aconteceu antes, vamos entender por que Jesus conta a parábola desse jeito. Vejam só, ele disse que o homem, quem é esse homem? É o único elemento da parábola, da história, que não tem identificação nenhuma. Não sabemos quem é esse homem. Um homem, indefinido. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Por que Jesus não falou ele subir de Jericó para Jerusalém? Porque Jerusalém ficava mais ao alto mesmo, certo? A mais ou menos 400 metros acima do nível do mar. E a cidade de Jerusalém ficava ali no nível do mar. Mas o detalhe é o seguinte: Jerusalém, lembra que eu falei que era a sede do judaísmo? Onde estava o templo, onde as pessoas iam para buscar uma elevação espiritual, iam buscar a conexão com Deus, com a divindade. Eles iam para lá e se espiritualizavam. E Jericó era o oposto disso tudo. Por quê? Era uma cidade portuária. Por conta disso, o comércio era muito intenso. O que hoje nós conhecemos como casa de câmbio, dada a adaptação necessária, naquela época era ali também que acontecia. Era onde as pessoas ricas tinham as suas casas de veraneio, de festas. Era o oposto. Jerusalém, a sede da evolução, da busca da espiritualização. Jerusalém representava tudo que era material. Olha que coisa. E Jesus diz que o homem vinha de Jerusalém para Jericó. Ele vinha o quê? Perdendo a sua essência, a sua busca da espiritualização. E se conectando com as questões mundanas. E de repente esse homem então é abordado por um ladrão. Esse ladrão então rouba tudo que o homem carregava. E até as vestes. E as roupas tem uma questão importante, porque de acordo com o grupo que a pessoa estava inserida, a maneira de se vestir era diferente. Então você batia o olho de longe, você sabia se o cara era um doutor da lei, se era um sacerdote, se era um publicano, pela forma de se vestir. Mas o homem ali estava sem roupa, era apenas um homem. E ele estava o quê? Na parábola fala semi-morto, ele estava desmaiado, que é a mesma coisa. Então uma pessoa que não poderia falar com ninguém, não poderia pedir socorro, não poderia explicar o que havia acontecido, era apenas uma pessoa caída, desacordada, precisando de ajuda. Aí ele diz que descia pelo mesmo caminho o sacerdote. O sacerdote ali, companheiro do dia a dia do doutor da lei, era o responsável por ensinar no templo as leis. Aquilo que o doutor da lei já havia aprendido, sabia decor, o sacerdote pregava todo dia lá. Mas ele também vinha descendo, vinha perdendo sua essência. E ele vê o homem caído. O que ele faz? Ele corre em sentido em ajudar aquela criatura? Não. Ele olha, ele vê. Jesus deixa claro que ele vê o homem caído. Mas ao invés de praticar aquilo que ele ensinava, ele simplesmente ignorou. Então deixa o Paulo resolver. Talvez porque naquela época os sacerdotes, se eles tocassem no cadáver, segundo a cultura deles, eles se tornavam impuros. Ele olhou o homem cair e falou: será que está morto? E se ele estiver morto e encostar nele? Nossa, vai dar um trabalho, ele passa por um monte de purificação. Não vou me arriscar. Deixa aí, foi embora. Mas aí Jesus fala, descia pelo mesmo caminho, mesma condição. Quem era o levita? Ou quem eram os levitas? Os levitas, nós podemos dizer que eram aprendizes dos sacerdotes. Aqueles que estavam lá dentro do templo, ouvindo as pregações e aprendendo como deveriam agir também. Diga-se de passagem, era um grupo muito unido, tá? Eles faziam muitas coisas, muitas, desde que fossem entre eles. Sabe por quê? Porque eles precisavam ser aplaudidos pelos demais.
eles faziam ali algo de bacana e deixavam sempre um rabicho para alguém falar: ah, você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? Eles gostavam de ficar bem entre eles. Mas naquele momento, ele olha o homem caído ali como o sacerdote fez. E ele conhecia as leis também. Só que ao invés de praticar elas, assim como o sacerdote, ele ignorou aquela criatura que precisava de socorro. E vejam, ali, provavelmente aconteceu isso, porque ele deve olhar para um lado, para o outro, e não tinha nenhum levita para testemunhar a vontade dele. Então ele foi embora, não perder tempo nisso. Mas aí Jesus diz que surge no caminho. Não falou que desce, não. Não estava vindo perdendo sua essência espiritual. Surge no caminho um samaritano, que era alguém que participava de um grupo que aquele doutor da lei e todos os outros que ali estavam rejeitavam. E ele fala que essa criatura é tomada de íntima compaixão. Lembra da história do amar a Deus de todo o coração? Ele sentiu desejo de ajudar a pessoa. Metade do coração dele se manifestou. E Jesus fala tanto que ele se aproxima e usa o que ele carregava, que eram condimentos extremamente caros, para amenizar as feridas daquele homem. De Jesus, que ele se aproxima e cura as feridas com azeite e vinho. Ele não só teve a vontade de fazer o bem, mas ele soube o que fazer. Olha o coração se manifestando. Só que ele precisou usar o azeite e vinho, que era caro, mas ele precisava amar a Deus de toda a alma. E aí o que ele fez? Não teve problema, pegou o azeite e vinho e usou no homem. Mas lembrem-se, o que eles ensinavam no templo era depois amar a Deus com todas as suas forças, ou com todos os seus recursos. Mesmo ele tendo já feito ali os primeiros socorros naquele homem, ele pega ele, coloca sobre o seu animal e vai levar para um lugar mais seguro. Porque ali na beira da estrada, no deserto, ele estava exposto ao tempo. Imaginem. E quando o homem carregava um outro no lombo do seu animal, porque se ele carregava azeite e vinho, ele estava com uma sela que era típica para transporte, então só cabia uma pessoa. Se ele pôs o homem em cima da sela, ele foi puxando o animal com o homem em cima. Então ele se pôs na condição de escravo, de servo daquele que estava em cima do animal. E ele não quis saber o que eu pensava dele. Ele só estava fazendo o que a consciência lhe dizia para fazer. E ele vai até uma hospedaria. No hotel? Não, eu falei agora há pouco, não tinha hotel. Ele bate na porta de alguém e fala: eu estou com alguém passando por necessidades, eu preciso de um lugar seguro para atendê-lo. Você me permite? Eu só ofereci uma casa. Com certeza deve ter dado alimento, talvez oferecido alguma roupa. E ele então paga aquela pessoa as despesas que ele havia levado a ela. Pega 2 denários e paga. Porque a responsabilidade era dele, ele tinha que resolver. Ele não podia pegar aquela responsabilidade e transferir para outro. E ainda fala: olha, como ele está se recuperando, talvez ele precisar ficar um tempo aqui, e eu vou seguir viagem. Quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa, eu acerto. Ou seja, ele assume toda a responsabilidade, ele não mede esforços para amar a Deus naquela criatura. E o João queria botar fogo todos os samaritanos um dia antes. Imagina a situação, ele ouvindo essa parábolazinha. Quando Jesus termina de contar a história, ele diz ao doutor da lei, ele pergunta ao doutor da lei. Nesse momento ele está calado, só ouvindo. E ele fala assim: quem é o próximo caído? O doutor da lei não responde. Foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então ouve essa resposta e diz: então vá e faça o mesmo. Ou seja, não importa o tempo perdido. Agora você já sabe com quem você tem que praticar o bem. Então vai e faça. É um momento. Isso serve para a gente. Nós já nos portamos com esse doutor da lei há muito tempo. Está na hora de nós entendermos com quem nós devemos praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo na casa espírita. E com quem que é? Uma pessoa que está necessitada na nossa frente. Não dá para sair escolhendo.
para deixar para depois, para fingir que não é com a gente. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. E no livro dos Espíritos, lá na questão 642, Kardec pergunta assim: para assegurar nossa condição futura, bastará que a gente não pratique o mal? A resposta é excessiva: não. E eles continuam depois: é necessário que façam o bem no limite das nossas forças, não da vontade, pois serão responsabilizados por todo o mal que houver pelo bem não praticado. Então, que possamos, assim como Jesus disse ao doutor da lei, ir e fazer o mesmo, praticar aquilo que nós temos aprendido com aqueles que se apresentam necessitados do nosso auxílio, sem fazer divergência, sem fazer distinção. Então, que Ele nos abençoe e nos inspire nessa jornada.